Olá, nós estamos aqui para apresentar a quarta aula, penúltima aula do nosso curso de introdução a projeções da consciência. Então hoje nós abordaremos 4 tópicos, né? Energias e suas manifestações no mundo físico e extrafísico. EQM em relação à retomada da vida afetiva, profissional e social. Sonhos e seus significados de onirismos e premonitórios. E quarto tópico, corpo mental, modelando os corpos físico e extrafísico. Então nós temos por objetivo apresentar esses 4 temas desses assuntos relacionados a projeções da consciência e estados diferenciados de consciência. Então vamos lá. Energias e suas manifestações no mundo físico e extrafísico. O que seria a apresentação dessas energias? Todos nós sabemos que tudo está relacionado à energia. Nada escapa da energia. Porém, é muito difícil definir essa questão do que é energia, né? Então, dentro da nossa área, nós vamos focalizar a bioenergia. A bioenergia, como todas as manifestações de energia, vem da energia cósmica. Porém, a bioenergia passa por um processo de adaptação ao nosso mundo físico, né? Então, o ser humano, ele é constituído de bioenergia. Os vegetais, eles são constituídos de bioenergias. Os alimentos são constituídos de bioenergias. Então, dentro dessa lógica, o que nós temos que dizer é que a bioenergia, ela incentiva o crescimento de tudo quanto existe no planeta Terra relacionado à vida, né? Seja de uma forma microscópica ou seja de uma forma exuberante, tal como a sequoia, né? Então, o que é que movimenta toda essa questão da semente de um vegetal e de um outro vegetal, quanto ao seu crescimento e o seu tamanho? É justamente a questão da bioenergia. Então, a bioenergia se associando à questão genética, né, seja do vegetal, seja do ser humano, né, ele produz um crescimento, né? Então, no mundo físico é assim que funciona, né? Agora, a bioenergia, ela pode ser associada também à questão de uma forma mental, de um processo mental. Então, tudo que existe de material na Terra, um ser inanimado, está relacionado também a uma energia que a mantém naquela forma, né? Então nós temos a mesa, a cadeira, né? Que é uma forma, pensamento de alguém que a fabricou, né? O artesanato é também uma forma de pensamento de alguém que a fabricou. E assim nós vamos caminhando neste mundo sem saber exatamente como se define a energia, mas sabendo que ela está presente em tudo que existe no nosso mundo, seja físico ou extrafísico. E falando de energia no mundo extrafísico, ela tem um outro tipo de manifestação, em que a pessoa do outro lado pode manipular o seu psicossoma quanto à sua aparência, né? Além do seu crescimento e além da sua diminuição, em que ele pode diminuir o psicossoma dele e que ele pode também fazer todo um processo de adiantamento ou reversão da sua forma física. Então, no mundo extrafísico, essa energia se mantém muito mais visível de como ela age. Isso é muito importante, né? Além dela ter um outro processo de manifestação, é possível a gente saber isso com um pouco mais de detalhes, né?
Então, em um cômodo, como eu já falei antes, ela pode ser usada para estender o cômodo ou diminuir, né? Então nós temos tudo isso daí. Além disso, ela se manifesta na consciência da pessoa de tal maneira em que a pessoa pode ir ao futuro e pode ir ao passado. Então, na questão da energia no plano extrafísico, das formas, ela se processa em toda essa situação. No mundo extrafísico, sem formas, isto é, no plano mental, onde não existe formas, a pessoa pode ir usando dessa energia, associada mais à energia atômica do Sol, visitar até os confins do universo e lá saber todo o procedimento de uma energia escura que se manifesta também na constituição do universo físico, né? Sendo que essa energia escura há muito tempo já vem se manifestando no nosso mundo físico e o potencial dela de energia é uma coisa incomensurável. Então nós temos essas manifestações de energia, mas que deriva só de apenas uma energia, né? Então essa energia total, o ser humano ainda está muito além para poder descobrir de como ela se manifesta, de como ela se comporta nos mundos físico, da matéria física, no mundo extrafísico, da matéria do psicossoma e na matéria propriamente dito do corpo mental, em que ela ajuda muito naquele plano a pessoa que está projetada, né, a procurar, a saber e a usar tudo aquilo que ela necessita, ok? O segundo tema, EQM em relação à tomada de vida afetiva, profissional e social. Muitas pessoas sabem muito bem o que significa EQM, a experiência da quase morte. Nessas EQMs, a pessoa pode tomar consciência do que ela pratica, né? Vamos dizer, é um crédito que a pessoa consegue ter no sentido de fazer uma reavaliação de tudo que ela vem fazendo, seja bom ou seja ruim, entendeu? Na maioria das vezes, ela causa um aspecto no sentido dela tomar realmente a consciência daquilo que ela pode estar fazendo no sentido de se auto-prejudicar. Então, na questão afetiva, quando existe uma série de problemas na situação afetiva da pessoa em que ela não está contente com seu parceiro ou sua parceira, a sua vida familiar, tudo aquilo que ela provavelmente tenha sonhado antes de se casar, casando e acumula essas situações, normalmente quando ela tem uma questão de EQM, ela toma uma consciência de tudo aquilo, né, que ela está vivenciando, sendo de uma maneira muito mais abrangente e eficaz. É justamente aí que vem uma tomada de consciência da pessoa, no sentido de ela fazer uma reavaliação de tudo que ela está vivendo. Então, normalmente, na questão afetiva, né, ela volta a se dar bem com o seu cônjuge. Então, isso também causa uma questão muito positiva a ela, e ela reconstitui toda a vida que ela possui. Na questão profissional, ela também toma consciência do seu comportamento, né, no ambiente de trabalho, na sua profissão, se ela precisa dar um passo a mais além daquilo que já deu, e com isso adquirir também mais autoconfiança. É justamente aí na questão profissional em que ela pode evoluir melhor no sentido de dar um outro salto para um outro cargo e logicamente vai melhorar a questão da vida profissional dela, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente em casa, né, familiar, e receber um salário melhor. Na questão social,
A EQM pode ajudar a pessoa a fazer também uma avaliação na questão social nela, de como ela se comunica com as pessoas, de como ela leva a família para participar de eventos, de como ela sente a necessidade de se relacionar em um ambiente social, porque o ser humano, ele foi criado justamente para se relacionar com as pessoas, seja profissionalmente, seja no ambiente social. Então nós devemos muito nessa questão. Não é possível uma pessoa viver a vida toda isolada. Então, passando por uma EQM, entrando naquele túnel que lá na frente ela vislumbra uma luz e geralmente aparece o amparador dela, ela sente naquilo que ela está tendo uma nova chance, uma nova oportunidade, né? Voltando ao corpo, ela logicamente faz uma avaliação de todos os seus atos nesse sentido, né? Existem filmagens em acervos da American Society no Rio de Janeiro, em Nova York, justamente explicando de como aconteceu essas EQMs com pessoas, né? E que elas puderam voltar ao corpo e retomar uma vida, né? Prazerosa, de muita tranquilidade, de muito progresso. O terceiro tópico, sonhos e seus significados de onirismo e premonitórios. O sonho normalmente ele se manifesta de uma maneira, quando se trata de onirismo, é justamente uma limpeza de arquivo, justamente na consciência da pessoa ou na mente de uma pessoa, né? O onirismo ele tem isso daí de desafogar todo aquele processo que está ali acumulando, né? Um tipo de matéria, né? Justamente porque ele é composto também de energia e energia é matéria. Então, existe essa propriedade do sonho limpar tudo aquilo ali onde ele é o mero espectador e conforme já foi registrado por laboratórios, experimentos, a pessoa sonha dezenas de vezes por dia. Normalmente, quando acorda, ela não se lembra de nada, mas essa é uma questão que já vem sendo estudada e comprovada ao mesmo tempo. Na questão de sonhos premonitórios, é justamente aí quando a consciência da pessoa avança até um determinado ponto, lá toma consciência, né, do que ela está fazendo, do que ela pode fazer e do que ela vai receber. A premonição é assim. Então, quando ela volta para o corpo, ela tem uma real lembrança de tudo aquilo que aconteceu. E se for constatado, né, que aconteceu justamente aquilo que ela vivenciou do outro lado, torna-se um sonho de ordem premonitória. Então, isso daí é a diferença de uma questão para outra de sonho onirismo, de sonho premonitório, em que, por vezes, aí vem uma diferença. O nosso inconsciente se comunica com o nosso consciente através de imagens. Essa já é uma outra situação. Nessas imagens existe uma comunicação de profundidade do inconsciente. Porque o inconsciente ele não se comunica por palavras, né? Geralmente é por imagens, né? Que a imagem é um tipo de comunicação universal, né? Não precisa de palavras. Tanto que os egípcios faziam isso há muito tempo, justamente porque eles sabiam durante o longo do tempo as palavras iriam desaparecer. Então eles sempre se comunicavam por imagens, deixavam os registros nas paredes, né? Então, quando se trata do nosso inconsciente, né, se comunicando com a gente, já é uma questão diferente do sonho comum, do onirismo, para o sonho premonitório. Existe aí muita coisa para ser estudada. E se alguém tentar definir, vai precisar de muito argumento, porque é uma coisa realmente difícil de saber, né? O quarto e último tópico é o corpo mental, modelando os corpos físico e psicossoma.
é aquilo que eu falo sempre, que o que aparece no nosso corpo físico é justamente o sintoma, é o reflexo do que está acontecendo lá atrás. Quem coordena isso é o psicossoma? Não, porque ele também sofre por esse processo. Está registrado no psicossoma. Mas o centro de tudo isso, que gira tudo isso, é justamente o corpo mental. É justamente no corpo mental que começa a se manifestar aquelas anomalias que passa para o psicossoma, segundo corpo, e passa para o corpo físico, primeiro corpo. Logicamente que nós temos 3 corpos: corpo físico, psicossoma de forma e corpo mental. Então, quando alguém fala 7º corpo, 8º corpo, não quer dizer que nós temos todos esses corpos, mas sim frequências. Então, essas frequências é que determinam a nossa sintonia com uma ou outra situação, né? Nem o duplo etérico pode ser considerado como um corpo, né? Porque a nossa consciência não passa pelo duplo etérico, ok? Ela transita entre o corpo físico, psicossoma e corpo mental para o corpo mental, psicossoma e corpo físico. Tem essas graduações de energia, ok? Então, o corpo mental, coordenando os corpos físico e psicossoma, é o que dirige toda a nossa vida. Então, nós temos que fazer o seguinte: tratar sempre da causa do paciente, ok? E não vir aí pelo sintoma, pelo reflexo, porque isso vai deixar o corpo mental, que é aquele que vai assimilar tudo que acontece à nossa volta, ileso. Então, os remédios que passam a ser ministrados aí para esses corpos vai dar problema, porque o corpo mental é que vai estar direcionando toda essa situação. Existe a terapia alternativa? Sim, né? Mas ela atua justamente no corpo energético, no corpo mental, né? Existe o remédio alopático, que registra tudo que está no corpo físico e trata do corpo físico. Então é importante ver essas questões: corpo, mente e espírito, né? Unir essas 3 situações, manifestações na nossa consciência para poder agir. Porque um corpo mental, ele estando bem, a nossa consciência vai fluir de uma maneira muito mais fácil, refletindo ideias positivas, ideias de otimismo, ideias de cooperação mútua com as pessoas, né? Não adianta nada a gente querer auxiliar alguém, prestar ajuda a alguém, se a gente está com o corpo mental desassociado da realidade da pessoa. Então nós precisamos estar bem de corpo mental para a gente poder trabalhar bem no nosso corpo físico e no nosso psicossoma. Sendo assim, essa é a questão: corpo, mente, espírito, todos juntos, associados e unidos em favor do corpo mental, ok? Então, chegamos ao final aqui da 4ª e penúltima aula, desejando a vocês felicidades e boa sorte. Até mais.